né, eu comecei, né, por amizade, né, a se envolver, né, com coisas deste mundo aí fora, né, como as drogas, né, fazer coisas que nem mesmo a gente pensava em fazer, né, que fosse, fui até a igreja. E quando chegou lá, Deus mudou a minha vida, Deus mudou a minha história a partir daquele dia. Que a graça e a paz do Senhor esteja com você aí que acompanha o nosso podcast aí do outro lado. Estamos aqui hoje com mais um para a glória e honra do nome do nosso Senhor Jesus. E antes de começar, eu quero estar deixando um versículo da palavra do Senhor para o teu coração aí, que se encontra em Mateus capítulo 11, verso de número 28, que diz: Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Eu não sei o que você está passando aí do outro lado, mas a mensagem que eu deixo para o teu coração é: entrega os teus problemas, entrega a sua dificuldade ao Senhor, porque Ele tem alívio para o teu coração, Ele tem paz em meio à guerra. O Senhor, Ele é bom e Ele cuida da tua vida. Quando você clama a Ele, entrega a sua vida ao Senhor. E para começar, estamos aqui com o nosso irmão em Cristo Jesus, presbítero Walter Pardim. Seja bem-vindo ao nosso podcast de hoje. Fica à vontade. Eu que agradeço a oportunidade a Deus e a vocês nesta hora maravilhosa aqui, que creio que Deus vai alcançar muitas pessoas através deste momento de edificação, né, para a nossa vida e para quem está ouvindo nesta hora. Para começar, Walter é esposo, né? Hoje pai de 2 filhas, serve ao Senhor como presbítero na casa do Senhor. Conta pra gente como foi um pouco a sua infância. A minha infância, ela nasci de uma família humilde, né? De uma família trabalhou para as pessoas da zona rural. E ali minha infância foi também criada assim, na zona rural. Logo depois, com mais ou menos uns 10 anos, nós viemos para a cidade. E aí eu cresci na cidade, da zona rural, vim para a cidade, e dali fui crescendo, fui aprendendo com os meus pais, os valores, os caráteres, formando o caráter com a minha família, uma pessoa maravilhosa que me ensinou um bom caráter nessa terra, e aí foi uma infância muito boa, muito maravilhosa. E essa diferença de vir para a zona rural, chegar na cidade, a companhia de amigos, como que foi isso? Aí fui estudar, né, e ir na escola, a gente começa a ter amizade, né, e a gente vai crescendo, vai ficando jovem, adolescente, jovem, e dessa aí a gente encontra pessoas, né, amigos, e aí a gente vai conhecendo, né, as pessoas por aí. E como que foi a sua juventude? Teve algum envolvimento com coisa errada? Sim, a minha juventude, a partir dos 13 anos, né, eu comecei, né, por amizade, né, a se envolver, né, com coisas deste mundo aí fora, né, como as drogas, né, e saí também cedo de casa com os meus 14 anos, viajei para trabalhar fora, e nisso aí eu só fui se aprofundando cada vez mais no mundo das drogas, dos vícios, das bebidas, das orgias desse mundo. Você vem de uma família cristã? Não, católica. O que foi assim para você, um jovem, né, que veio ainda criança da zona rural, vem para a cidade e de repente se envolve no mundo das drogas? Como que era isso para seus pais? Como eles enxergavam isso? Na verdade, a gente fazia de tudo para eles não descobrir, né? Porque ainda era, como se diz, jovem, né? Quer dizer, criança, né? Morando dentro de casa com eles. E aí a gente sempre fazia de tudo para eles não descobrir. Mas muitas das vezes descobria, né, que dava algum vacilo, e aí eles descobriam, puxavam a orelha da gente, dava conselho para tomar cuidado, que é um mundo perigoso, né, o mundo das drogas, que muitas vezes pode ser sem volta, né. Dava conselho para arrumar amigos e pessoas que não se envolviam com essas coisas, né. E quando você saiu da cidade de Santo Antônio, que foi para outra cidade, como que foi? Aprofundou mais? Aí aprofundei mais. Aí o negócio foi ficando mais complicado ainda, né. Aí passamos mais a fazer coisas que nem mesmo a gente pensava em fazer, né? Nas orgias desse mundo, na prostituição, nas coisas que não agradava a Deus, né? Isso eu não sabia. E só foi se aprofundando mais, né? Comecei a usar a maconha, a cocaína e cheguei até o crack.
Mas Deus me libertou, graças a Deus, Deus transformou a minha vida quando eu tive um encontro com Jesus. E como que era, assim, por mais que você vivia naquele mundo ali de droga, você era feliz ou sentia um vazio dentro de si? Não era feliz. Tinha um vazio muito grande dentro de mim e eu procurava preencher cada vez mais. E nesse preencher é que a gente começa com cigarro, com a dose, com um pouquinho. E nisso o vazio não se tampa o vazio. E nesse de não tampar o vazio a gente vai procurando drogas mais fortes, né? Como a cocaína, como o crack, que a gente chega nesse fim do poço, que é o crack. E aí é um vazio que nunca é preenchido, nunca é encontrado, né? Sempre vai manter o vazio e cada vez mais se aprofundando em coisas mais piores ainda. Você perdeu muitos bens financeiros neste mundo? O trabalho que eu trabalhei fora, né? Tudo que eu conquistei ia embora disso aí, né? Nas drogas, nos vícios, nas festas, né? E sempre com os bolsos vazios, né? Sempre com as mãos vazias, com o bolso vazio, sem conquista financeira. Imagina assim, né, que seus pais aqui sabiam que o filho foi pra fora será que eles tinham noção, eles sabiam o que de fato passava lá? Até que lá fora a gente maneirava um pouco mais, né? Mas como eu fui uma pessoa que eu vendi livro, quando chegava aqui que o negócio ficava difícil para mim. Que aqui não trabalhava, ficava só um período de tempo, 6 meses, e nesse período é que a gente usava muita droga nessa época, né? Mente vazia, oficina do diabo. Né? E até mesmo eu acabei se envolvendo de vender também a droga, né? E eu considerei um viciado na época que eu não conseguia deixar de jeito nenhum. Como que foi assim para você ter um encontro com Jesus? Alguém chegou e anunciou Jesus? Para ter um encontro com Jesus, você diz aqui, muitas das vezes a gente naquele mundo que estava, né? Eu se sentia uma pessoa suja e não sentia para mim, né? digno de receber o perdão de Deus. Para mim, não tinha mais jeito, não tinha mais solução. Até mesmo tentava parar por alguns dias, né? Uns 15, 20 dias, mas quando eu voltava era pior. E aquilo foi quase me dando uma depressão. Eu olhava para mim no espelho do espelho e falava, o que está acontecendo? O que vai ser o meu fim? E nisso eu viajei, eu morava no Rio de Janeiro, viajei lá para Joinville, Santa Catarina, com a alma angustiada, com a alma toda destruída, com o coração dilacerado, com um vazio imenso. E quando chegou lá, eu achei que não tinha mais jeito, para mim não tinha mais solução. Aí veio uma voz dentro de mim e disse, vai para a igreja que lá tem solução para a sua vida. Né? E muitas das vezes lá atrás, eu já ouvia falar de Jesus, mas não queria compromisso, né? Muitas das vezes que eu queria o compromisso, que ia até a igreja, eu não tinha força para voltar mais. Sempre as outras coisas do mundo me trazia a distanciar do que era de Deus, né? Das coisas boas que Deus tinha para mim. E nisso aí veio aquela voz de ir para a igreja para que tudo resolver, para que tudo solucionar. Foi aí que nessa voz eu tive força e fui até a igreja. E quando chegou lá, Deus mudou a minha vida, Deus mudou a minha história a partir daquele dia. A sua esposa que esteve por aqui, a primeira a estar aqui participando do nosso podcast, ela também veio de um lugar desse, né? Então a gente entende que a sua vida foi um instrumento para resgatar ela, até porque você já tinha experiência de como era. Você sabia que Deus era capaz de resgatar a vida do ser humano lá do fundo do poço. Muito bem. E aí nessa que eu estava lá fora, né? Querendo de novo, né? Voltando para lá, com a recaída. Eu conheci a minha esposa, né? Que hoje é minha esposa, Ana Paula, né? Que fez o podcast, como você diz aqui. E conheci ela nesse mundo das drogas. Porque eu estava se aprofundar de novo na cocaína e não estava mais conseguindo sair. Então eu fiz uma oração para Deus, falei, Deus, o Senhor me dá, pode ser uma doida mesmo, uma que está como eu aqui nesse mundo perdido, que eu creio que o Senhor vai erguer eu e ela e nós vai te servir. E aí nisso eu conheci ela. Como eu estava, né? Ela naquele mundão de novo, naquele mundo da bebida, da droga. E aí nós temos um relacionamento e daí nós voltei para Cristo de novo. Voltando para Cristo, eu fiz um convite para ela, né? E ela então passou então a servir Jesus também, do meu lado. E aí veio as duas meninas abençoadas e nós casamos, graças a Deus, em primeiro lugar casamos. E Deus tem nos abençoado e nos dado graça pela misericórdia. Para alguém que está lá nessa situação que vocês viviam, qual é a mensagem que o Senhor deixa hoje? A mensagem que eu deixo
Em João 14:6, né? Jesus é o caminho, né? A verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Grato a Deus, né? Ser grato ao Senhor pelo que Ele tem feito, né? E há de fazer ainda. E que nunca é tarde, né? Para nós recomeçar com Jesus. É isso aí, queremos te agradecer, que Deus abençoe a sua vida, a sua família. E assim estaremos encerrando o nosso podcast de hoje. Assim que tivermos mais oportunidades, estaremos aqui de novo. E que Deus abençoe a sua vida, você que tem nos acompanhado aí do outro lado. Que Deus te abençoe, comente, compartilhe aí nos nossos vídeos. Você que tem nos assistido aí, envie para alguém que talvez esteja vivendo uma situação parecida e acha que está no fim do poço. Ainda há esperança para a árvore que foi cortada. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.